No ar, Espaço BV, o podcast do Banco BV. Olá para você que está em sintonia com a gente. Eu sou a Renata Flores, te dou as boas-vindas para mais um episódio do Espaço BV, sempre trazendo as novidades do mercado financeiro. E hoje a gente vai falar de novo sobre inovação e futuro. Por quê? Porque o assunto é revolução dos ativos digitais. E como é que o mercado financeiro está olhando e se preparando para esse tema tão novo, mas já tão presente. Por exemplo, você sabe o que são ativos digitais? E tokenização? Sabe como investir ou você quer saber o uso prático do seu dia a dia? Então vem com a gente, porque nós convidamos dois especialistas do BV para conversar sobre esse assunto. O Ricardo Sanfelice, que é diretor de clientes, produtos e inovação, e a Tati Bright, que é superintendente de produtos de atacado. Sejam muito bem-vindos, Tati. Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, obrigado. Eu estou aqui. É um assunto muito novo, mas está presente demais. Acontece que a gente precisa trazer ele para a nossa realidade, né? Literalmente colocar eles como coloquiais. E vocês são os embaixadores desse dia, tá? Então eu vou começar com perguntas básicas. Ricardo, mas Tati, fique à vontade também para aqui complementar, Ricardo. O que são ativos digitais? Primeira. Bom, vamos lá. Acho que a primeira questão aqui é: ativos digitais são uma nova maneira de você representar ativos, obviamente não de uma maneira física, né, e de uma maneira centralizada, mas de uma maneira descentralizada, digital e virtual. É uma revolução no mercado financeiro, né, e precisa de uma série de atualizações, tanto no mercado financeiro quanto no mercado consumidor, para entender essa nova realidade. Mas basicamente é literalmente um ativo digital que pode representar, né, através de um token digital, por exemplo, um ativo físico ou um ativo virtual. Tokenização. Tem uma relação? É a mesma coisa? Qual é a diferença? Tokenização, na verdade, é a maneira em que você representa um ativo digital, que pode ser um ativo digital ou um ativo fixo. Por exemplo, você pode ter um pedaço de uma obra de arte, que é um ativo fixo, Sim. De um ativo físico, real, né, representado por um token digital, né, que é único, é indivisível, não é replicável, né, e é controlado por uma cadeia, né, uma cadeia de valoração e de segurança. Pois né? então absolutamente seguro, assim, parece, na medida que você vai explicando. Exatamente, porque o conceito do sistema financeiro sempre rodou ao redor de ser algo físico e centralizado, né? No virtual, nesse novo mundo de tokenização, você tem o digital e descentralizado, ou seja, todas as partes da cadeia atestam que aquele contrato ou que aquele token é real e confiável. E a gente já tem, Ricardo, uma dimensão do impacto no setor bancário, e queria te fazer outra pergunta junto com essa. E como é que esse assunto ele se encaixa na estratégia de inovação do BV? Bom, esse é um assunto extremamente complexo, por ser muito novo, e merece essa dedicação muito, muito focada do sistema financeiro como um todo. Então existe uma adaptação necessária no Banco Central, nos bancos, para poder endereçar esse assunto. É um assunto, como eu falei, novo e está inserido nessa agenda do BV, porque todo tema que é cross-funcional, todo tema que é cross no banco, é uma agenda de mais longo prazo e que a gente tem que investir e desenvolver novas capacidades para endereçar. Então, a gente se estrutura dentro do banco, a gente tem uma unidade de inovação chamada BVX, que toca todos esses temas que são mais transformacionais no banco. E a tokenização, a gestão de ativos está dentro de uma tese nossa, que é o dinheiro do futuro. A gente costuma dizer que a gente não sabe exatamente como vai ser o dinheiro ou como vão ser as transações financeiras daqui a 5, 10 anos. Mas a gente sabe que ela vai ser muito diferente de como ela é hoje, assim como quando a gente olha 5 anos atrás, com Pix, etc., que não existiam, mudaram completamente a nossa relação com os meios de pagamento. Sim. A gente sabe que isso vai ser completamente diferente daqui a um tempo. Então a gente tem uma agenda dessa transformação, que nós chamamos de dinheiro do futuro, e a gente sabe que o BV, como um ente, um player muito importante no mercado nacional, tem que estar no topo dessa agenda.
Exato, a gente tem falado sobre BVX aí em alguns episódios aqui do Espaço BV, e quando você fala dessa transformação que nós estamos nos adaptando, falou do Banco Central e tal, para uma população geral, a gente tem uma média de tempo para que isso se popularize? Olha, eu acho que ele vai ser um pouco... as pessoas estão muito acostumadas com o Pix, né? O Pix foi algo que teve uma curva de adoção muito rápida, muito absurdamente rápida de adoção no Brasil, porque o Pix é um produto, o Pix é algo que está na mão do consumidor final. No caso de ativos digitais, etc., e real digital, etc., são projetos que ainda estão numa fase um pouco anterior. Então, eu diria que hoje a gente já começa a ver alguns casos de uso, a gente vai falar um pouquinho mais deles, sobre eles aqui, mas eles ainda estão em piloto, né, para testar e para efetivamente daqui a um tempo isso estar nas mãos da população em grande escala. Verdade, a gente vai falar sobre piloto. Tati, você está à frente de produtos voltados para empresas dentro do BV. Eu queria entender como é que a tokenização de ativos está simplificando processos, né? Já que Ricardo já trouxe um panorama geral, como é que isso simplifica processo, reduz custo e torna os investimentos mais acessíveis? Eu gosto muito de trazer que o token tem 3 características aí principais, isso que fazem total a diferença, né? Ele é programável, ou seja, todas as características que a gente pode ter em um contrato, o token absorve se a gente programar. Outra capacidade dele é ser interoperável. Imagina que tudo que acontece online ou offline, o token é capaz de conectar. Então, ele tem uma capacidade muito grande de criação, né? E, por último, ele é rastreável. A gente estava falando tanto em confiança, em confiabilidade, né, no sistema financeiro, e ele pode ser rastreável. Então, essas 3 hipóteses, Renata, leva aí não só o sistema financeiro, mas todo o ecossistema que olha para a tokenização, a gente vê coisas que possam gerar eficiência, gerar mais confiança e, por que não, criar novas soluções. Tem tantos problemas, né, no nosso dia a dia que existem, que com essas soluções a gente pode, né, conectar e criar uma coisa nova, que é exatamente o que a gente aqui nas áreas de produtos de inovação, a gente fica olhando e tentando aí ver o que pode ser feito num futuro próximo e num futuro, né, do dinheiro do futuro. Gente, mas essas qualidades, elas são muito emergentes, né, no mundo de hoje, programável, interoperável e rastreável, né? Quando a gente fala de segurança, eu estou falando como, né, uma consumidora. Perfeito. Essas 3 qualidades, elas são assim... E sabe o que é mais curioso, né? Eu estava comentando até agora há pouco. Quando surgiu o advindo da internet, por exemplo, né? As pessoas, elas começaram a usar e não necessariamente ficava se discutindo qual era a tecnologia que estava por trás da internet, você está programando onde. Era um negócio mais se lançando, né? Sim. E hoje a gente vê também, pelo acesso da informação, as pessoas curiosas. Às vezes vão ter hipótese de token que a gente vai usar no nosso dia a dia e a gente não vai saber que é isso, mas está por trás, né? Então, o grande impulso da inovação é se a gente conseguir, logicamente com a transparência necessária, mas levar o benefício real ali para o cliente, para o consumidor, excelente em qualquer analogia. setor. Excelente analogia. E normalmente, assim, esse tipo de eficiência no setor bancário, para garantir que alguma coisa é irreplicável, rastreável, etc. Existe uma série de processos operacionais que os bancos fazem e isso impacta no quê? Em custo. Ao ter isso digital e muito mais escalável, todos os bancos do mercado financeiro vão conseguir transferir isso em benefício para o consumidor, em tarifas, em melhores taxas de juros e assim por diante. As operações devem ficar mais eficientes e mais baratas. É por isso que a gente fica tão curioso, porque tem muita novidade boa, né? É muita qualidade aqui. Ricardo, eu queria trazer um assunto que a gente já falou em episódios anteriores, Drex. Drex é um assunto que traz muita curiosidade e a gente ainda está tateando, né? Eu digo os leigos, né? A gente pode dizer que o Drex é uma espécie de ativo digital? Te pergunto isso e também te pergunto qual é o impacto do Drex na eficiência dos custos das inovações financeiras no Brasil. Não, com certeza a gente pode associar o Drex a um ativo digital. Acho que o grande ponto, pegando o que a Tati falou em relação ao programável, né? As pessoas perguntam assim, não, mas o real digital, a moeda digital, eu tenho o Pix. Né? Um usuário final pensa no Pix e fala, eu já pago meu dinheiro eletronicamente, né? Eu já pago minhas contas digitalmente fazendo um Pix. O grande ponto é que o real digital pode ser programável, ele pode ser associado a um contrato, a uma finalidade específica. Então, por exemplo, a gente fala muito, alguns dos casos de uso que a gente tem explorado por exemplo, usar o real digital
para a transferência de um veículo. Hoje, quando você compra um veículo, muitas vezes você vai fazer a transferência, mas a transferência é baseada na confiança. Porque você tem que esperar alguém te pagar. Então, você pode me pagar e eu não transferir o veículo para você, ou eu posso transferir o veículo para você e você não me pagar. Né? O Real Digital traz essa beleza do contrato inteligente, ele pode ser amarrado a um contrato inteligente, onde a liquidação do pagamento só acontece se a transferência do veículo for efetuada. E vice-versa. Então, o Real Digital ele pode ser usado para esta garantia. Este é um caso de uso. Acabou o contrato de boca. Exatamente. Nesse caso, sim. Então, por ele ser programável, ele traz essa característica, que é diferente do dinheiro físico. Né? Porque no final do dia, o Pix é simplesmente um meio de pagamento digital de um dinheiro físico. Né? Então, essa é a diferença principal e como a gente vai começar a enxergar o Drex nos nossos casos de uso, na nossa vida, sem necessariamente enxergar o Drex. Você vai chegar ao processo de transferência de um veículo fim a fim, garantido por essa transação. Dialoga com o que você falou antes. Eu vou continuar no Drex, porque é demais, né? Drex, só o nome, né? Quais são, Tati, as novas oportunidades que o Drex está criando para o mercado financeiro? O Ricardo acabou de dizer um exemplo excelente. E como é que vocês enxergam os desafios? Bom, o Drex está ligado a novas hipóteses de uso, né? Como o Ricardo falou, tanto esse caso de veículo pode ser aplicado a várias questões de problemas do dia a dia mesmo. Seja a compra de veículo, a compra de um ingresso, a compra de um imóvel. Tem tanta coisa que se a gente tiver isso programado, rastreável e com a confiança e a interligação com o sistema financeiro, você acaba trazendo aí várias soluções de uso para os consumidores. E a hora que a gente vai, por exemplo, para o lado das empresas, também tem essa questão, né? Toda a compra de comércio exterior, por exemplo, tem uma questão de confiança. Você está importando uma máquina, você está fechando um câmbio. Então, toda essa interligação entre a tokenização e o Drex podem ter outras hipóteses de negócio. A gente tem um Banco Central aqui bastante inovador, na vanguarda desses sistemas de pagamento. Mas quando a gente vai, né, fora do Brasil, olhando outros países e outras realidades, essa situação de pagamentos instantâneos é muito diferente. Então, toda essa intersecção posiciona o Brasil também na vanguarda desse tipo de inovação. Então, isso é muito interessante. Você falou que em outros países a gente vê uma diferença grande. Me dá um exemplo assim, porque se o Brasil está na vanguarda, isso é muito interessante da gente aprofundar. Fiquei curiosa. É bastante interessante. Hoje, por exemplo, você vê no Brasil, a gente tem uma solução de pagamento em quantos segundos? Se eu quiser transferir um pagamento para você, é tudo muito rápido. Em outros lugares, os sistemas utilizados para esse tipo de pagamento são mais obsoletos, mais antigos mesmo. Sim. Então, você acaba tendo pagamentos que demoram dias para chegar para outra pessoa. Como era no passado aqui no nosso país. Como era no passado. Então, hoje, você pega iniciativas globais de bancos, né, fora do Brasil, olhando muito para o Brasil para essa evolução de pagamento e até fazendo hipóteses de negócios, né, entre os bancos centrais para entender como é que se pode fazer melhor e mais rápido. Então, é bastante curioso ver como que o Brasil, né, se posiciona nessa maneira. Sim. E aí, agora, para vocês dois, queria que a gente batesse uma bola sobre o piloto Drex. Vou trazer isso que você falou. Como é que essas iniciativas ao piloto Drex e também a tokenização de ativos pelo Banco BV estão inovando no setor financeiro brasileiro e quais são também, quero saber também o outro lado, quais são os desafios enfrentados para manter a conformidade regulatória? Não, acho que tem toda essa alteração, uma alteração muito grande de um sistema que está estabelecido com muito sucesso há muito tempo no Brasil. Então, precisa de uma adequação primeiro tecnológica. Então, grande parte, o Drex começou o projeto há cerca de 2 anos atrás. E ele está no final dessa primeira fase, que é uma fase que nós chamamos de fundação. Né? Todos os bancos têm que falar entre si, né? Todas as plataformas têm que estar muito seguras, tem um tema de privacidade de dados, de confiabilidade. Então, eu acho que essa etapa é uma etapa que a gente está superando agora, entre o segundo semestre de 24, mais ou menos. E agora, para 24, para 25, todas as instituições financeiras que participam do piloto do Drex estão apresentando os seus casos de uso. Ou seja, como é que a gente utiliza essa infraestrutura básica para transformar em produto e serviço que toca a população final. O exemplo que eu dei aqui do financiamento de veículos é o nosso caso de uso. É o caso de uso que nós escolhemos para levar adiante, principalmente
porque financiamento de veículos é o nosso core business, é o nosso negócio principal, mas existe uma série de outros casos de uso propostos por outras instituições que também vão fazer parte desse piloto. E a ideia é que a gente consiga trocar entre instituições. Não necessariamente um caso de uso que funcione aqui no BV pode ser utilizado por outra instituição financeira e vice-versa. Então, acho que esse é o grande momento, é a grande transformação. E isso impacta muito no BV, porque tem uma série de investimentos em tecnologia que tem que ser feito e a adaptação de todos os processos. Não só no BV, mas no sistema financeiro como um todo. Então, acho que esse é o momento que a gente está passando pelo Drex nesse momento. Você quer complementar, Tati? Sim, eu acho que o mais curioso, né? A gente teve piloto aí em todos os bancos, a maioria dos bancos, fazendo algumas hipóteses trazidas pelo Banco Central, né? E o BV foi um dos pioneiros aí em fazer o Drex via título público, foi um dos primeiros a entregar a solução. Então, foi muito interessante participar desse processo. E aí, nessa nova fase, você vê os bancos ou o ecossistema propondo essas soluções de uso. Então, e o que mais dá para encaixar? Então, esse ambiente de cocriação, né, de você trazer uma visão dos parceiros que a gente conecta todo dia, dos clientes que a gente conversa, entende os problemas da vida real, eu acho que é o que gera maior valor. E aí, né, o lado luz, o lado sombra. O lado luz é que está todo mundo mexendo nisso, e o lado sombra da história é que tem, sim, algumas questões regulatórias, que a gente já teve muita evolução, mas que talvez ainda tenha que avançar para apoiar e deixar cada vez esse ambiente mais seguro. E aí, numa segunda fase, você disse, porque Ricardo falou, né, nos últimos 2 anos, a gente vem cumprindo aí essa primeira fase do Drex e a gente tem uma segunda fase, talvez, em mais uns 2 anos? E até para cumprir todas essas conformidades regulatórias, vocês acham? Tá vendo que eu estou propondo aqui um programa. Um cronograma compromisso pro Drex, aqui, né? Um Ricardo, compromisso quero pro ver, Drex, né? Eu acho que a gente já começa a ver casos de usos reais nos próximos meses, né? Eu acho que o grande ponto é o quanto isso vai escalar, né? A gente vê isso acontecendo, eu citei o Pix, mas depois a gente teve o Open Finance também, porque, na verdade, essas mudanças elas não são isoladas, né? Todas elas fazem parte de uma mudança mais complexa, e que está sendo executada em paralelo. Então, da mesma forma que a gente demorou, o Pix foi uma adoção absurda e o Open Finance começa a ter os primeiros casos de uso relevantes, né? Então, hoje você consegue, ao compartilhar o dado de uma instituição financeira com outra, ter acesso a uma taxa de crédito melhor, ter uma aprovação de crédito melhor, ter condições de aplicação financeira melhor. Então, você já começa a ver casos de uso que tocam a população final. Eu acredito que, a partir daqui a uns 6 meses e dentro de um prazo de 1 a 2 anos, a população vai começar a ver o efeito real do Drex no dia a dia. E eu faço um parêntese para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Nós fizemos um episódio excelente sobre o Open Finance, né? Aproveite. E eu também queria deixar aqui registrado que interessante vocês, o BV e vocês, fazem parte, né, dessa assinatura na história, porque hoje tudo isso é muito novo, o Drex, né, mas daqui a alguns anos, na história, né, do nosso país, enfim, do mundo, a gente vai ver isso consolidado e vocês fizeram parte, porque eu estou ouvindo vocês falarem, não sei se vocês se dão conta de que vocês estão nesse processo, né, enquanto a gente está escrevendo a história do processo, né, acho que a gente às vezes não se dá conta. Acho que a Tati deu um exemplo muito feliz em relação à internet, né, ou o crescimento dos telefones celulares, etc. Quando você está vivendo aquele momento, você não nota essa transformação. Exato. E eu falo muito do exemplo do Pix, porque assim, hoje em dia ninguém pensa em viver sem Pix, e o Pix tem menos de 5 anos. Né? Então, fazer parte dessa transformação é algo que mexe muito com a gente e deixa a gente muito feliz em trabalhar nessa agenda. Eu comecei com uma pergunta básica, vou finalizar com uma pergunta que eu não tenho como deixar de fazer para 2 especialistas. Quais são as principais tendências para os próximos anos no mercado de ativos digitais? Vocês já falaram muita coisa, mas, né, sempre pode ter mais, né? E quanto é que esse mercado ainda deve crescer? Eu acho que a resposta vai ser infinito, mas se vocês puderem mensurar algo para a gente, é sempre interessante. Eu acho que só para dar uma ideia da dimensão, assim, né, a Tati falou sobre as iniciativas dos demais bancos centrais ao redor do mundo. Para você ter uma ideia, hoje existem 130 projetos de dinheiro digital, digamos assim, ao redor do mundo, né? Então, quando a gente fala, e dentro desses 130, o Brasil está com certeza liderando essa agenda, né? Então, dá uma dimensão de como isso vai mudar rapidamente. A gente costuma falar o seguinte, que muitas vezes a mudança é lenta até ela acontecer.
Porque na hora que ela vira a chave, ela acontece, ela é exponencial. É impressionante. Então, isso é uma expectativa que a gente tem. Só para dar um outro número para você, por exemplo, o mercado cripto, né, que é um mercado de ativo digital. É um mercado que começou, entre aspas, marginalizado, né? Começou não regulamentado, né? E hoje a gente tem uma expectativa de a gente ter entre 4 a 5 milhões de brasileiros que investem em cripto. Pensando no perfil da nossa população, em toda a limitação que a gente tem de acesso à tecnologia, mesmo a limitação de educação financeira que existe no Brasil, você já tem 5 milhões de pessoas trabalhando com cripto. Então, eu costumo dizer o seguinte, é muito difícil você fazer uma previsão de escala ou uma previsão do que vem por aí, mas eu tenho certeza absoluta, a única certeza que eu tenho é que a escala vai acontecer muito rápido. E quando a gente perceber, essa onda já vai estar entre nós. Nossa, o que falar depois disso, né? Não, profético. Difícil aqui, profético. Mas só para complementar e citar uma das frentes de negócio que o BV se posiciona, né? Tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que fala que 10% dos valores mobiliários, né, do Brasil vão estar no ambiente de tokenização em 2025, né? Então, quando a gente vê todas as teses de mercado de capitais crescendo, as empresas buscando eficiência de custos, investidores procurando outros papéis ou outros títulos para aplicar seu dinheiro, você vê que tem um movimento, uma tendência se buscando dessa inovação, dessa busca por novidade. Então, eu acho muito interessante a gente olhar isso e olhar também todas as questões regulatórias que estão acabando evoluindo junto com isso, né? Tanto a própria marco legal de garantias, a própria legislação da criptomoeda. Então, tem vários outros eventos que vão apoiando e deixando essas tendências cada vez mais olhando para o futuro, né? Pessoal, a gente está chegando ao final e eu fico com aquela impressão das palavras gatilho, de tudo que vocês falaram sobre ativos digitais, tokenização, de que é programável, rastreável, interoperável, né? E o quanto isso parece seguro e, como o Ricardo disse, falta pouco para que isso se popularize. E isso é muito bom para todos nós, consumidores, e queria parabenizar de novo a vocês por estarem assinando a história de todos esses ativos que a gente ainda conhece pouco, mas que vocês vêm democratizando, porque o que aconteceu agora foi isso, vocês democratizaram essa informação. Queria que vocês deixassem uma mensagem final. Olha, acho que mensagem final, acho que é um pouco do que eu falei em relação a... não acho que está muito longe, está muito mais próximo do que a gente imagina. E quando você menos perceber, vai estar no teu dia a dia, né? Você só não vai saber o que está por trás disso e todo o trabalho que foi feito, não só do BV, mas de todo o sistema financeiro nacional para trazer isso para a população. Perfeito. É isso. E acho que se aparecer algum caso de uso, enxergar alguma possibilidade, acho que vale olhar, entender, estar aberto para o novo, né? Para coisas diferentes. E algumas coisas você vai ver e vai falar, estou fazendo parte também dessa transformação. E outras você vai acabar usando como infraestrutura e sem saber mesmo. E acho que isso que é o mais legal. O mais legal também foram vocês democratizando isso, contando para a gente, né? Muito didaticamente, para o público leigo, assim como eu, né? Os pormenores desse processo que a gente está passando nesse momento e que nem estamos sentindo ainda. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada. É isso aí, pessoal. A gente conclui mais um episódio do Espaço BV. A gente explorou a transformação dos ativos digitais e como é que eles estão moldando o futuro das finanças, o futuro que já é agora, né? Você acabou de ouvir. Então, para mais informações sobre o mundo da tokenização dos ativos e também de outras tendências financeiras, siga a gente nas redes sociais, @BancoBV, ou visite o nosso site bv.com.br. Muito obrigada. Você ouviu Espaço BV, um podcast do Banco BV,